Olá, boa tarde. Estamos ao vivo para mais uma live Pitadas de Visagismo e hoje eu vou receber uma convidada super especial que é a Laura Marion. A Laura é consultora de imagem e estilo e também especialista em coloração pessoal e hoje a Laura vem aqui nos dar a graça da sua presença para falar um pouco sobre o seu trabalho com a coloração pessoal, para falar sobre os caminhos os quais ela tem percorrido. Então eu estou bastante feliz. Lembrando que esta é mais uma live da série Pitadas de Visagismo. Só ajustar aqui. Que acontece todas as segundas, ou todas as semanas, perdão, a 12h07 pelo horário de Brasília. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, aqui no Instagram, se inscreva, o link está na minha bio. Lembrando que as nossas aulas da formação de número 19, Chroma estão abertas as inscrições. Então, também você tem acesso direto ao link da minha bio. E aqui eu tenho bastante conteúdo onde eu falo da análise de coloração pessoal através da íris dos olhos. Bom, vamos só aguardar então um pouco a Laura entrar. Oi, Laura. Olá, Marcelo. Tudo bem, meu querido? Quanto tempo? Lembrando que estamos ao vivo aqui no Insta e também lá na nossa outra plataforma. Basta pesquisar por Instituto Evolu e acessar a nossa live por lá também. Laura, pode solicitar por gentileza? Vou mandar o convite aí para ti. Solicitamos juntos. Oi, Laura. Tudo bem? Tô bem, boa tarde. Boa tarde. Como que você está? Estou bem, graças a Deus. Que bom, Laura, que bom. Deixa eu só ajustar aqui minha câmera, porque acho que está cortando um pouquinho ali da minha... Cabeça. Tem que levantar assim um pouquinho, isso. Acho que agora deu uma melhorada. Vai ter que ficar assim mesmo, porque eu tenho uma outra câmera aqui que a gente está simultaneamente em uma outra plataforma. Perfeito. Laura, antes de você entrar, eu já estava comunicando aqui. A gente tem bastante seguidor que assiste posteriormente, viu, Laura? Então agora no horário do almoço, às vezes enfim, mas vamos tocar o barco, tá? Deixa eu só botar aqui. Eu estava te apresentando, meio que te apresentando, tá? Você como consultora, como de imagem e estilo também, especialista em coloração pessoal. Eu quero te agradecer de antemão o aceite do seu convite aqui, muito nos alegra, aqui no Instituto Evolu, você poder compartilhar com os nossos seguidores parte da sua experiência como consultora de imagem. E se apresenta, Laura, então, para gente, para que o público possa te conhecer, por favor. Então, eu sou a Laura Mareon, eu trabalho, vim do varejo de moda, assim, desde a minha infância. Eu sempre tive muito imersa nesse ambiente, né, do varejo, da moda. E pós-maternidade ali, que eu tenho gêmeas de 6 anos, me começou a vir alguns desconfortos em relação à imagem, não só sobre a minha, mas também das minhas clientes, onde eu ficava muito incomodada delas se olharem no espelho e ver elas nuas, mas não nuas no sentido
de estar despida, mas de não se enxergarem nuas de si mesmo. E aí veio pandemia, toda aquela questão. Eu comecei a estudar um pouco mais e eu fui buscar na consultoria de imagem e estilo recursos para ajudar as minhas clientes a gostarem mais delas, elas se olharem no espelho e gostarem realmente de quem elas são. E aí o meu primeiro contato, apesar de estar há muitos anos no varejo de moda, o meu primeiro contato mais específico com esse aprofundamento foi através da consultoria de imagem que eu fiz em 2022, logo, acho que foi 2022, 2023, comecinho, logo que abriu as oportunidades para que a gente voltasse a viajar, eu fui para Londrina e fiz a minha formação presencial, mas eu já tinha feito uma online. E aonde que entrou o Instituto Evolu? O ano passado, eu senti a necessidade de me aprofundar, porque eu tinha muito medo de fazer indicações de cabelo, porque achava desafiador e era complexo. Então, assim, quando era para a parte de roupa, maquiagem, para mim era muito tranquilo. Mas quando eu tinha que fazer uma indicação de cabelo, eu achava muito difícil, porque cabelo ele é muito particular, a gente tem nuances, tem estrutura do fio do cabelo, e aí eu ficava com muito receio de fazer uma indicação assertiva. E foi quando eu busquei no instituto, comecei a pesquisar, né, quem era referência sobre isso. Fiz um curso antes do seu, muito sem vergonha, falo com clareza. Um curso muito ruim, assim, que tinha estrutura de íris, e aí tinha estruturas quentes, estruturas frias, e te trazia ali sugestão de cabelo, mas sem nenhum aprofundamento, sem conseguir trazer realmente uma segurança que eu buscava. E na época eu só fiz esse curso porque o seu curso estava fechado ainda, você tinha começado uma turma, e aí eu não tinha como realizá-lo. E aí, logo que surgiu a oportunidade, entrei em contato com a sua equipe, a Larissa foi super solícita, e assim que foi possível, eu já comecei a realizar o curso com você. E aí, realmente, isso foi um grande divisor de águas na minha carreira, não só como consultora, mas principalmente em relação às indicações de cabelo. Legal. Laura, então, olha só, você começou com uma necessidade que era a cor de cabelo, né? Como o método Chroma Eye entra nessa parte da indicação de cor de cabelo? Como tem sido a sua experiência, Laura? Conta pra gente, por A minha favor. experiência com o Chroma Eye, principalmente na indicação de cabelos, porque eu não deixei de fazer o uso do método sazonal expandido com os tecidos. Hoje eu caso muito as duas técnicas quando eu tenho a oportunidade de fazer esse atendimento presencial e é da preferência do cliente, né? Da minha cliente. Por quê? Tem cliente que eu atendo cliente fora de Uberlândia, fora do nosso país. Então, quando eu estou longe, não tem como eu fazer essa análise presencial. Então, eu realmente vou ali para a íris do olho e faço as melhores sugestões. Quando eu estou presente, muitas vezes eu faço tira-teima, porque às vezes a cliente chega com uma cartela pré-determinada, mas sem saber como utilizar essa cartela no cabelo. E era uma dor que eu tinha, porque eu chegava com a cartela, mas eu não sabia como traduzir essa cartela para os cabelos. Essa é a realidade. Com o método Chroma Eye, eu agora tenho muita segurança para fazer essas indicações, porque dentro do método, da forma como você desenvolveu toda a estrutura do método, vem um passo a passo. E aí não é só tipo, a cartela primavera brilhante e aí vai ser tons frios. Não, não é isso. Tem pormenores ali. Então, para mim, foi um divisor de águas real o método Chroma Eye. Porque hoje eu tenho muita segurança para fazer indicações de cabelo, para pegar referências. E o meu olhar em relação às cores foi mais aprimorado ainda. Então, não é que o curso que eu fiz não foi suficiente ou não foi bom. Ele foi bom até determinado ponto. Mas do ponto que entrou o Chroma Eye, expandiu muito, não só a minha segurança, mas também a percepção de valores das clientes do mercado para comigo.
Legal, Laura, que bom. Eu fico super feliz, é claro, a parte que me toca em ouvir a sua fala. Laura, olha só, você teve, eu vou pontuar assim, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas você teve duas grandes experiências com o método Chroma que foram duas solicitações de de blogueiras, tá? De influencer, né, Uhum. digital. Então, assim, eu queria dividir esta pergunta em duas partes. Eu gostaria que você contasse a sua aplicação da metodologia Chroma com a primeira influencer, que é a do cabelo ruivo, Que não e foi a depois... primeira, não foi a Ah, não primeira, Jailson. foi a Vou te primeira? corrigir, vou te corrigir. Olha só! Ela não foi Fala. a primeira. A primeira cliente que eu fiz, ela é uma. Eu já tinha feito outras, mas assim, que teve transformações, digamos que maiores, porque outras já estavam com o cabelo mais próximo do que era necessário, do que já era adequado. Mas teve uma primeira que foi assim, uma mudança muito grande, tanto é que a gente está num processo de construção da cor, porque ela tinha o cabelo vermelho, então era aquele vermelho bem acaju. E a cartela dela é uma cartela de verão suave. Então, assim, o acaju, não que ele estava totalmente fora, porque ele é um vermelho mais frio, no entanto, não estava adequado para o posicionamento que ela almeja. Então, ela teve essa grande transformação. Foi essa primeira cliente, e aí foi também baseado na íris, né? Com ela eu fiz as duas análises para trazer para ela também a percepção de cor, o que essas cores comunicam de uma maneira geral. E a gente teve um resultado que está em construção, mas que já foi assim extraordinário, assim. Ela já veio com essa necessidade, eu preciso mudar. E aí a gente precisa entender até onde a gente pode ir com essas cores. Então, realmente a dela foi ótimo e eu tenho um parceiro muito muito bom, né, um cabeleireiro muito bom, que a gente trabalha em conjunto. Então, eu venho com a Uhum. questão do conhecimento, ali, da temperatura, intensidade, profundidade, faço a indicação de cor e ele, com a expertise dele, ele realiza o que a gente sugere ali dentro dessa construção. Então, essa foi a primeira. Essa eu não sabia qual que era a cartela. A segunda, teve uma outra que também ela é influencer e ela ainda não realizou o processo, mas também foi o primeiro contato com ela. Também utilizei os dois métodos. Aí teve uma outra que foi uma que foi bem significativa também, porque ela já veio com uma cartela. Então ela tinha uma cartela de primavera brilhante, que são cores quentes, intensas e claras. Mas quando eu fiz a análise da íris dela, deu primavera quente. E aí a gente fica às vezes naquela saia justa de como que eu vou conversar com a cliente para falar que o que ela fez não está totalmente adequado. Então eu venho sempre numa postura de muito acolhimento, de muito respeito com o profissional que também a atendeu e trouxe para ela a reflexão de tipo, olha, na sua íris nós temos características predominantes de primavera quente. Você é muito quente e clara. E então ela tinha ido para fazer um retoque de cor. E aí, por fim, a gente mudou o tom do cabelo e ela foi pro ruivo. E aí, inicialmente, ela teve uma certa resistência, assim, porque ela tinha ido também com o pensamento de retoque do loiro. E aí eu fui, peguei os tecidos e apresentei para ela. Então eu fiz um tira-teima ali com ela na hora. Peguei os tecidos da primavera brilhante, da primavera quente. E aí na hora que eu colocava o quente, assim, ela incendiava literalmente. E aí ela topou fazer a transformação. E hoje a gente tem uma ruiva super maravilhosa e que tá muito feliz com todo esse processo. Ó o Fabiano aí. O Fabiano foi o padre que fez o meu casamento. Legal, Fabiano, seja bem-vindo na nossa live. Muito Pessoa bem-vindo. maravilhosa também. A Rê também, cliente, parceira, amiga. A Rê também foi. A Rê que tá aqui também foi uma cliente que eu atendi que tava com o cabelo muito fora. Ela é outono profundo, se eu não me engano. E aí a gente tá nessa construção de imagem, de identidade. E a última que eu atendi, e não menos importante, foi algo muito significativo, assim, porque ela veio, é uma influencer muito grande, e ela me procurou para saber como que funcionava. Essa foi a pergunta. Como que funciona? Aí
acolhi, falei bom dia, boa tarde lá e tal, e perguntei se eu podia mandar um áudio, porque às vezes a gente escrever texto é um pouco mais desafiador. Eu tenho muita facilidade com a comunicação, então eu prefiro falar. E aí deu certo, a gente foi, realizamos a consultoria dela pela Iris, ela estava no Rio. Ela me mandou as fotos, eu fiz essa análise e apresentei para ela através do Google Meet toda a estrutura da análise. E aí ela queria uma proposta bem mais clara do que era possível para a cartela dela, de uma maneira que ficasse coerente, que realmente fosse validar a expressão dela, que ela é uma mulher muito bonita, com uma expressão muito forte. Então, para poder trazer isso, trazer essa explicação para ela, eu fui lá na íris dela, mostrei passo a passo o porquê dessas determinadas cores, falei qual cor que ficava mais indicada, usando a própria íris dela para poder estabelecer até um limite que a gente conseguiria trazer de clareamento para esse cabelo e sempre pensando na saúde também do cabelo. Não para ser uma cor que, tipo assim, porque antes eu sentia muito assim e era uma dor que eu recebia também de profissionais da área, né, do cabeleireiro. Porque a consultora fala lá que é inverno frio. E aí o cabelo da pessoa, por exemplo, eu sou um inverno brilhante, cabelo super escuro. Como é que vai deixar esse cabelo super frio? Que aí tende a ir muito ali para aquele platinado. E com o método Chroma Eye, eu consegui compreender até onde o cabelo chega. Como que isso pode ser feito? Como traduzir esse frio ali no cabelo. E isso foi me deixando uma profissional melhor, uma profissional mais segura e, consequentemente, uma profissional mais qualificada. Então, assim, eu sou muito grata mesmo por todos os aprendizados, por todas as trocas e pela metodologia, porque é uma metodologia muito estruturada. É uma metodologia que me trouxe muita segurança, assim. E eu procurei, viu? Eu procurei em Google, procurei referência, comprei um que foi um horror. E é isso. Então, assim, eu indico, eu recomendo, eu acompanho o seu trabalho, não só da metodologia Chroma Eye, mas, assim, eu só tenho a agradecer por você ter colocado no mundo essa metodologia para que a gente possa expandir cada dia mais e trazer mais segurança para a gente e para nossa cliente. Que bom, Laura. Eu fico super feliz da parte que me toca. E a gente já conversou outras vezes, né? E eu faço questão de reafirmar aqui. Eu sempre digo o seguinte: o sucesso do meu aluno é o meu sucesso também, né? Tem uma fala que é uma fala filosófica e budista que diz o seguinte: que o discípulo deve superar o mestre. E eu fico extremamente feliz e agradecido quando eu vejo os meus alunos deslanchando dentro da metodologia, surfando numa onda que é propícia a ele, agregando, rentabilizando o seu negócio. Então, teve até uma fala que você disse a mim esses dias que, através das suas consultorias, vieram pessoas internacionais buscar o seu trabalho, perguntando sobre o seu trabalho de análise de íris. E assim, isso só me engrandece, isso só me deixa assim maravilhado com os resultados que você tem obtido. E é claro que isso faz parte da sua dedicação, da sua entrega, não é? Dos seus aperfeiçoamentos, enfim, daquilo que você se predispôs a buscar. Então, palmas para você sempre. Obrigada, tá bom? mas para te dizer Laura, que o método Chroma Eye já esteve na Islândia, já esteve em Portugal, e em breve ele estará na Bélgica e também na Turquia. olha só que maravilha! Laura, gratidão pela sua fala e pela sua entrega também. Essa última digital influencer que você atendeu, pelo que eu entendi, você recebeu a íris dela, aplicou a metodologia Chroma Eye e depois você atendeu-a presencialmente. Foi isso? Sim. Fala pra gente como foi essa transição de você ter feito a análise de forma digital e o seu encontro com ela e de repente verificar a íris ali no presencial. Você teve 2 momentos com a metodologia Chroma Eye. Conta pra gente como foi essas 2 experiências.
Então, primeiro ela me mandou algumas fotos, e aí as fotos não tinham ficado tão adequadas. Daí eu fui, passei um vídeo para ela, e ela foi e me fez novas fotos. E aí consegui, de fato, ali através, porque a qualidade da fotografia é extremamente necessária e relevante para que a gente consiga um diagnóstico assertivo, né? Então, isso é um outro aprendizado que você deixa muito claro dentro da metodologia Chroma-AI sobre a qualidade do material enviado para que a análise seja feita. Então, ela conseguiu me entregar um material muito bom. Então, eu consegui fazer a análise e consegui trazer esse diagnóstico para ela. Posteriormente, a gente encontrou, ela já estava no salão que eu trabalho também, né? Que eu tenho a parceria. E aí, realmente, né? Consegui visualizar ali no presencial e no online as estruturas. Com ela, eu não cheguei a ir para a parte de tecidos porque não foi necessário, não foi solicitado. Então, não tinha o porquê de fazer. Então, expliquei, falei com ela, né? Vou enviar o documento para ela, porque na nossa ligação, na nossa videochamada, eu expliquei para ela sobre as nuances que ela tinha. E ela é uma cartela, assim, ela é uma cartela de outono profundo, mas ela deu uma passeada muito grande em outras cartelas. Então, por mais que ela tenha uma cartela de outono profundo, ela também passeia lá na primavera, no caso dela, ela passeia lá na primavera e também suporta nuances frias. Então, ela tem ali tanto características primaveris quanto características invernais, mas o que predomina são características outonais. E aí, isso foi muito bacana, porque o cabelo dela foi uma construção de 2 dias. E aí, a gente conseguiu ontem visualizar o resultado da análise da íris, junto com a expertise do profissional, do cabeleireiro, né? Que no meu caso aqui é o meu parceiro, que é o Amaury. Então, assim, ele consegue traduzir também, porque tem muito isso. A gente faz até onde a gente consegue ir enquanto consultores, né? A gente consegue fazer a indicação, só que quando a gente faz a indicação através do método Chroma-AI, fica muito mais fácil para o profissional também fazer a construção dessa cor, porque você já mostra onde que precisa chegar. Aí, como que ele vai fazer para chegar nessa cor? É uma expertise dele, porque aí depende do cabelo, da saúde do cabelo, quantas coisas esse cabelo tem, seja de alisamento e tal, mas isso não é da minha ossada. Isso é responsabilidade do profissional. Então, assim, com essa construção, porque é isso, é o meu trabalho com o trabalho do profissional, mas aí quando a gente vê o resultado, é espetacular, porque fica dentro ali realmente das nuances da íris da cliente. E aí o olho dela, assim, até abriu mais, assim, o olho dela já era um olho mais claro. É um castanho, um marrom mel ali, meio mais, só que mais claro. Com a nova tonalidade do cabelo, que saiu de um cabelo bem escuro e foi para um cabelo mais quente e um pouco mais claro. O olho dela ficou até mais reluzente. Então, assim, e aí foi uma experiência ótima, não só de fazer essa análise, mas de também ter a oportunidade de conhecer a cliente presencialmente, e foi uma troca muito bacana que eu tive com ela, e o resultado, assim, foi sensacional. Laura, pegando uma parte aí da sua fala, como é para você hoje perceber, através do método Chroma-AI, através da análise da íris, as possibilidades das estações ali que a natureza implementou, ou seja, por exemplo, vamos pegar o exemplo desta influência. Ela tem características na íris de outono, tem características da primavera e também do inverno. Como é para você, consultora, poder racionalizar sobre isso para trazer o diagnóstico de cores para a sua cliente, através do método Chroma-AI? Então, vou fazer uma parte inversa, trazer uma resposta de uma forma inversa. Tem algumas cartelas algumas peles, devido a toda a nossa miscigenação, né, que são muito desafiadoras. Muito desafiadoras. Porque você passa o tecido frio, você passa o tecido quente, a cliente fica boa. Você põe um tecido claro, você põe um tecido escuro, a cliente continua assim, maravilhosa. E aí tem hora que te dá umas bugadas. Você fala assim, meu Deus, que cartela que eu vou dar para essa cliente? Porque ela fica muito bem aqui, mas ela também suporta muito bem aqui. Com a metodologia Chroma-AI, essas
dificuldades, elas caem por terra. Por quê? Porque no caso específico dessa cliente, que apesar da estrutura dela, da foto ter ficado muito boa, da estrutura ser excelente para visualizar, é lógico que a gente consegue fazer o estudo da íris independente da tonalidade da íris, né? Pode ser uma íris escura ou uma íris clara. Mas as íris mais claras, elas ficam mais claras, é mais nítido da gente ver as estruturas, né? E no caso dela, ela fez uma foto muito boa e é um olho um pouco mais claro. E aí a gente, na análise ali também visualizando o perfil dela, as fotos que ela está com cores quentes, as fotos que ela está com cores frias. Aí ela fica muito bem de preto, ela também fica muito bem de branco, ela suporta muito bem um verde lima, mas ela fica poderosíssima de vermelho. E aí você fala assim, poxa vida, o que que essa mulher é? Então, assim, com a parte do tecido, fica... Eu não cheguei a fazer, mas eu já tive alguns outros, não com ela, né? Mas eu já tive outras clientes que eu fiz o teste de tecido porque a cliente quer fazer e eu faço sem problema nenhum, mas eu sempre vou para a íris também. E aí, na hora que às vezes você fala assim, não sei, ali, tipo, comei na dúvida porque deu bom ali, deu bom aqui, eu vou, sento ali e já faço a íris, porque eu sempre utilizo a íris para fazer as indicações de cabelo, mas aí às vezes para chegar ali no final, ali, ó, peraí, chegou nesse ponto aqui, antes de dar uma cartela, eu chego, faço a conferência ali com a íris e aí alinho as expectativas, né? E no caso dela especificamente, com certeza era uma cliente que eu ia ter que ir para a íris para poder definir uma cartela. Porque é isso, ela tem características primaveris. Então, ela tem características claras. No entanto, ela primordialmente tem uma cartela que é escura, porque é uma característica mais outonal, ela tem um contraste alto, só que é uma pele neutra. E essa neutralidade também foi algo que a metodologia Chroma trouxe mais consciência para mim, no aspecto de que esse Chroma essa neutralidade da cartela faz com que a gente permeie melhor entre duas cartelas, e no caso dela, entre três cartelas, porque ela consegue suportar muito bem as cores da primavera, que aí provavelmente seria um primavera brilhante, porque são as cores mais escuras, então para ela, dentro da primavera, as cores mais escuras são melhores, mas ela também consegue usar um roxo, ela também consegue usar um tom mais azul, um tom mais frio, porque ela tem dentro da íris dela essas características. Então hoje eu consigo trazer isso para a cliente para ir além de uma cartelinha de cores, mas trazer para ela realmente a percepção das cores. Então, o método Chroma ele me ajudou a ir além da cartela, mas realmente trazer para a cliente as possibilidades de uso e de transição entre mais de uma cartela, porque aí ela consegue ter a cartela dela. Então, a gente tem um direcionamento maior de uma cartela do método sazonal. No entanto, eu consigo apresentar possibilidades de uso de outras cores que não estão presentes na cartela física, mas estão presentes nela. Perfeito. Laura, essa questão da subjetividade com os tecidos, porque quer queira, quer não, o teste com os tecidos, ele é pautado, sim, na subjetividade, no contraste simultâneo da cor, que é o que eu explico bastante lá na formação, não é? Quando você tem várias cores ali perto de uma próxima cor e vai por comparação, que é a tonalidade de pele versus os tons dos tecidos, de repente vai ter pele que realmente você vai falar, meu Deus, essa mulher fica bem no suave, fica bem no brilhante, fica bem no quente, fica bem no frio, qual é a cartela dela? Então, assim, a metodologia Chroma permite realmente, não é, de uma forma concreta e objetiva, com que o consultor saiba deliberadamente, de uma forma extremamente assertiva, quais são as estações as quais a cliente ali passeou, não é? O que a natureza disponibilizou de cores na imagem dela. E é legal porque isso você percebe, poxa, ela tem uma pele quente, mas o lábio dela é super roxo, que é mais frio, e ela tem um cabelo que é ali mediano, que fica numa certa opacidade. Então, assim,
Diante destas facilidades, agora eu de repente, te fazer uma pergunta. Sabe aquele tipo bate-bola que os jornalistas fazem? Sim. Uma palavra que define o método Chroma. Uma palavra. Segurança. Para você. Segurança. Segurança. Agora discorra esta fala novamente, esta fala segurança dentro do método Chroma. A segurança de... Então, dentro do método Chroma, eu passei a ter segurança, principalmente porque hoje a gente tem uma outra questão. Além da subjetividade da cor, na questão que na hora que a gente passa os tecidos, tem a questão da iluminação. Então, assim, hoje eu tenho um ambiente que é preparado para isso, né? Mas, e aí, outra coisa, assim, mas vou ampliar um pouco, talvez, a explanação. Eu não fazia coloração em hipótese nenhuma online. Porque eu penso, poxa, se isso eu já tenho aqui dentro do meu ambiente, que é um ambiente mais controlado, a gente tem essas nuances. Então, olha só a diferença da cor da sua câmera para a diferença da cor da minha câmera, né? Então, e aqui eu tô com uma janela natural. Então, tem várias pormenores, estou sem filtro aqui. Mas a gente tem outras questões que as pessoas fazem procedimentos estéticos. E os procedimentos estéticos alteram os contrastes quando a gente tem micro na sobrancelha, tem gente que tem micro em torno do olho, tem gente que tem micro no lábio. Então, quando você vai passando os tecidos, você está reagindo com todas essas estruturas, com todas essas alterações que a cliente já fez. No olho ninguém mexe, pelo menos não ainda, né? Mas no olho ninguém mexe. Tanto é que é a nossa identidade. E a gente precisa ter todo esse cuidado com a identidade, que é algo que dentro da metodologia Chroma você trabalha super bem também, para a gente ter cuidado com essa exposição com o nosso cliente. Então, assim, eu vejo o profissional competente e cuidadoso que você é, também quando você traz essas orientações de como que a gente pode divulgar o nosso trabalho sem expor a identidade do nosso cliente, né? Então, dentro da metodologia Chroma, ele me traz segurança de que, independente das alterações que a minha cliente tenha feito, ainda assim eu consigo trazer para ela o que é melhor para ela. E isso me permitiu, inclusive, atender fora, sair do meu círculo daqui de Uberlândia, das pessoas que estão aqui, para poder atender gente de qualquer lugar do mundo. Então, a metodologia Chroma, ela me trouxe segurança para fazer qualquer análise em qualquer lugar do mundo, sem ter medo de errar, sem ter medo da luz que tá ruim ou que tá boa. Aí outras demandas, por exemplo, da cliente que eu atendi de Portugal, quando eu pedi para ela fotos também na luz do dia. E aí tinha aquela coisa assim, ai, mas aqui tá sem sol, ai, aqui tá não sei o quê, porque aí eu tenho uma temperatura, uma estação que tá mais fria e não sei o quê. Mas eu queria só visualizar ela como um todo, porque era alguém que eu não conhecia. Então, eu também queria observar as características físicas dela para fazer a composição com a análise da íris. Mas para fazer a análise da íris, eu não preciso da luz quente, né? Não preciso do sol ali, como se diz, eu não preciso 3 horas da tarde ali com um sol super claro para poder realizar. Porque dentro da íris a gente já tem todas essas informações que não depende dessa claridade ou dessa escuridão do dia ou da noite. Nossa, você respondeu de uma forma assim brilhante. Ou seja, a segurança da objetividade, da clareza, não é? Da assertividade. Eu acho que isso é importante que a gente entenda. Eu tenho uma ex-aluna que eu gosto de citar sempre uma fala dela. Ela diz o seguinte: a medicina evoluiu, hoje os atendimentos são feitos de forma remota. A TV era grossa e hoje ela é fininha. O Guaraná, ela fala, o refrigerante era de rolha e hoje a gente já... Tudo evoluiu, menos análise de íris, não pode. Análise de... perdão, análise de coloração pessoal é tão séria assim que não pode ser feita remotamente.
Então tá aqui a sua confirmação, não é? Que Sim. realmente que hoje pode. Que hoje a gente tem mecanismos que, quando bem embasados e estruturados, sim, a gente consegue fazer uma análise de cores e de uma forma, né, Laura? Por exemplo, essa facilidade de você ver aonde a pessoa está passeando ali dentro de possibilidades de gestações, como essa cliente, por exemplo, pegando ela Uhum. novamente, passeou ali no outono, na primavera e no inverno. Poxa, é como se você conseguisse ali ver os alelos do DNA geneticamente das cores, né? Vamos falar assim, tá? De uma forma filosófica, de repente, mas é isso, né, Laura? Eu acho que essa permissão que o método traz, eu acho que isso é indiscutível, não é? E é o que você se permitiu, né? Você se permitiu conhecer essa metodologia. Eu me lembro, mas eu vou deixar você contar. Eu me lembro porque nós estávamos realmente com a turma fechada e da Larissa me falando da Laura inquieta na busca. Fala pra gente essa sua busca. Você supriu essa necessidade que você teve diante dessa sua busca? Fala pra gente da busca e depois fala se supriu Então, o o que que método. aconteceu? Quando eu comecei a desenvolver é, essa parceria, eu sou muito daquela pessoa que, assim, eu abraço as oportunidades que eu entendo que são válidas e coerentes. E graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida que me auxiliam e que instigam e que me promovem e que me ajudam a ir mais longe. E aí eu ouvi desse meu amigo, que é meu parceiro, a Mauri, ele falou assim: Amiga, você já ouviu falar sobre um negócio de análise de íris para poder fazer indicação de cabelo? Eu falei: Sim, eu já ouvi falar. Eu sei desse método, eu olho um pouco a íris também para poder fazer a análise, mas não é embasada totalmente nela. Eu faço pelo teste de tecidos. E aí a gente começou a trabalhar. E aí, quando ele me traz isso, eu já entendo que vai lá fazer isso, sabe? Isso vai ser bom para você. E aí eu já tinha curiosidade, porque a minha formação de consultoria, a minha professora lá da consultoria, ela tinha um curso sobre isso, mas eu não sei em que medida que é, porque eu acho que ela nem trabalha com isso mais. Porque eu cheguei a procurar por ela e eu não tinha referência de quem trabalhava com íris a não ser ela. Só que como eu mandei mensagem e ela não me respondeu, eu falei, vou ter que procurar. E aí, onde que a gente procura as coisas? No Google, né? Aí comecei a procurar no Google, aí achei o instituto, mas eu vi que estava fechado as vagas. Aí eu falei, ai, né? E aí não tinha previsão ali de quando que ia abrir a turma. Aí eu achei essa outra mulher que falava sobre íris e não sei o que, era um valor menor, bem menor, assim, talvez, sei lá, talvez um quarto, um quinto do valor do método Cromai. E que não vale, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. É mais barato, super mais barato, mas não valeu. Porque eu continuei no mesmo lugar onde eu tava, só que agora com uma pasta cheia de cabelo de referência para cartela fria, quente, de cabelo loiro e morena iluminada. Foi isso. E aí eu comecei, eu falei, gente, não gostei. Não tô me sentindo segura, não é isso. Aí eu comecei a encher o saco da Larissa. Aí entrei em contato pelo WhatsApp, ela falou que a turma estava fechada. Eu falei, mas será que não tem como eu entrar? Eu vejo as aulas da turma passada, eu preciso disso, o meu trabalho precisa disso. Porque aí eu realmente, assim, como eu vi, aí eu fui, eu acho que pro YouTube, entrei no seu Instagram e comecei a visualizar tudo que você postava. Eu falei assim, é isso que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso para poder fazer uma análise de cabelo mais coerente e segura. Porque do jeito que eu tô indo no achômetro. Eu quero uma coisa que seja de certeza. E aí, eu sou muito grata por isso. Abriram uma exceção e eu consegui fazer o curso. Mas, assim, é porque eu queria muito fazer. E aí, o tempo não estava hábil. E eu queria começar logo, porque eu sou dessas, né? Tem que fazer, então bora fazer o que tem que ser feito. Então, assim, quem tá aí assistindo, que ainda
não comprou ainda o curso, né, o acesso a essa metodologia Chroma Eye, que te dá segurança, que te dá certeza de fazer. Gente, vale o investimento. Isso aqui não é merchan, porque eu não preciso fazer isso. Eu tô aqui de livre, espontânea vontade, de coração, porque de fato a metodologia Chroma Eye tem me auxiliado a ir a lugares que eu não imaginava que eu poderia ir. Meu Deus do céu. Agora você me emocionou. Agora você pegou num lado meu emocional. Mas é real. Eu não tenho porquê de mentir. Porque, ó, gente, essa é a realidade. Coloração pessoal tem um monte de gente fazendo. Além agora, nem é questão só de... Aqui, ó, não vou falar nem só questão de assertividade. Vamos aqui para uma outra parte prática de mercado. Coloração pessoal, tem muita gente fazendo. O povo vende coloração pessoal online, no método daquele que você já sabe, que não é através do método Chroma Eye, que não é através de uma análise de íris profunda, realmente estruturada. Por R$199, tem vezes que vocês acham até umas de R$79, porque eu recebo uns patrocinados desse. Só que aí, qual que é a segurança? Essa pessoa realmente ela quer uma análise segura? Porque quem quer mudar o cabelo, porque é parte da nossa identidade, é a moldura do nosso rosto, ela vai investir. Ela vai investir porque ela quer se sentir bem com ela. E aí ela vai parar de ficar mudando de cabelo a cada 1, 2, 3 meses. Porque ela tem segurança que aquilo ali realmente faz parte dela. Então, quando eu falo nesse sentido, te diferencia também no mercado. Porque Sim. Você partilha aí com a gente, Jailson. Quantos alunos você já formou através da metodologia Chroma Eye? Eu fiz assim, eu pensei que era no geral. Nós estamos na formação de turma 19 agora. Eu tenho uma turminha, mas assim, quando nós iniciamos, porque não era bem conhecida, tá? Então tinha turmas, às vezes, com 5 alunos, 4 alunos. Nas últimas turmas agora, que eu tenho turmas com, por exemplo, 19 alunos. Vamos fazer, então, uma média aí. Quem tá com tem calculadora aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Agora eu vou pensar aqui, ó. Vamos pensar em questão de financeiro mesmo. Qual que é o seu nível de concorrência? Estamos em qual turma? 19? Na turma 19. 19. Vamos pôr aqui, entre altos e baixos, 12. Porque teve as primeiras que tinha 5, agora a gente tem umas de 19. Só para fazer uma conta. Formado hoje, ainda, pela metodologia Chroma Eye, são 228 pessoas, 230 pessoas. Qual que é a sua concorrência? Hoje, qual que é a minha concorrência? Então, a gente ainda está surfando numa onda que é só nossa. Então, isso realmente diferencia no mercado. Porque quando você tem argumento, quando você analisou a estrutura, você tem argumento, aí as outras coisas caem por terra. Ela pode até ir fazer aquela consultoria sem vergonha e baratinha da online, digital, mas ela não vai ficar satisfeita. Aí depois ela vai te procurar. Ela volta, né, Laura, depois? Volta. Ela volta. Olha, eu fiz uma consulta, um curso de íris baratinho. Ficou mais caro. Não foi só porque eu quis, não. Era porque não estava aberto mesmo. Mas eu fiz lá a baratinha. Eu tive que pagar uma outra. Eu tive que pagar a metodologia Chroma Eye. Porque ela realmente é boa. Ela realmente é estruturada. Ela realmente é fruto de pesquisa. Não é de ação. Exato. Eu tenho, Laura, eu já tive na turma alunas que vieram de 2 formações de análise de íris. E depois, sabendo da metodologia Chroma Eye, fala, eu tive... E ainda briga comigo, tá? Fala assim, Jair, por que eu não te descobri antes? É engraçado eu falar isso, não é? Mas eu tenho um vídeo gravado da fala da aluna dizendo isso. Por que eu não te descobri antes? Eu investi em 2 outras formações antes de fazer essa metodologia. Então, é isso que você está dizendo, né? Em outras palavras, que é um investimento. É um super investimento. É um investimento na sua carreira, na sua profissão. E eu acho que um investimento, Laura, também, me corrija se eu estiver errado, de você ter paz na sua
consciência de que você está entregando, porque a maior dúvida da consultora de imagem hoje, ou que não deixa ela dormir direito, é: será que eu estou entregando a cartela correta para minha cliente? Sim, sim, E o método Chromai, ele elimina essa dúvida, não é? sim. Então, é um Por isso investimento. que eu É um falei que é investimento. segurança. É Sim. segurança. Te te traz assertividade, te traz objetividade, te traz segurança e te traz também paz de espírito. Sim. E estas coisas não têm preço, não é? Estas coisas não têm preço. Sem falar também, Laura, aproveitando aí, todo aluno na formação, ele tem a sua íris analisada. Eu tenho alunos. Que mudou, Olha isso que eu vou que falar. mudou de cartela, né? Tem aluno que muda de cartela. Tem aluno que chega para mim, Laura, olha só. O que é uma imagem? O que é a imagem do seu olho? O que é a imagem do seu rosto? O que é a imagem do seu cabelo? A imagem é uma representatividade daquilo que é real. Então, se a natureza implementou em você um olho, vamos colocar aqui, um olho que tem cores alaranjadas, mas é um olho, uma íris azul, a natureza implementou em você cor quente e cor fria. Básico isso da leitura. Como esta pessoa que tem estas duas cores em seus olhos pode ser de uma cartela pura. Não pode ser de uma cartela pura. E aí aí o aluno chega e fala assim: meu Deus do céu, será que a minha cartela está certa? Será que eu tenho uma assertividade? Não é? Isso é o básico. Então é dessa segurança que você está falando, é sobre essa segurança. Né? É a segurança da assertividade e de você conseguir observar aquilo que é real. E aí, se a gente falar ainda de mais um diferencial da metodologia Chromai, que quando a gente fica. Vai treinando, porque tudo é o treino, né? A prática. Quando a gente treina, a gente que demora. Eu demoro dentro. Uma consultoria de análise de cores hoje, é a minha, quando eu também passo os tecidos na cliente para trazer essa percepção de cor e tal, é em torno de 1h30. É em torno de 1h30. Se eu apresentar para ela só a análise da íris, com a apresentação de como que ela vai usar a cartela ali, a gente consegue reduzir isso pelo menos para 1 hora. Então, a gente ganha já meia hora. Isso eu tô falando assim, com a parte não só de fazer a análise, porque se for para fazer só a análise da íris e não explicar para cliente, 20 minutinhos ali, ou menos, quando você já está mais alinhado, você já consegue fazer. Mas às vezes no começo ali você vai demorar ali uns 20 minutos, porque você vai ali na apostila, dar uma conferida, vai querer abrir mais, dar uma checada realmente, mas na prática depois, isso a gente diminui ainda mais. Então, só para chegar a um diagnóstico de cor, a gente tem um encurtamento super significativo, então o que otimiza também o tempo, né? Então, assim, isso é um outro ganho da metodologia Chromai. É você otimizar o seu tempo. Porque aí depois, lógico, quando é um atendimento online, eu faço a análise e depois marco um Google Meet, um Zoom com a cliente para poder explicar para ela como que ela vai usar as cores que já estão presentes nela. E aí essa consultoria da íris, ela vai demorar, a gente vai investir em torno de 1 hora. 40, 50 minutos, dependendo da cliente, porque tem cliente que conversa mais, cliente que conversa menos. Mas a análise em si, ela fica muito reduzida. Mas hoje, para eu fazer uma análise de tecidos, se eu não explicar para a cliente o que é pelo menos ali uns 50 minutos, no mínimo, se eu fizer assim muito rápido, e se a cliente ainda for de uma pele, de um contraste, sem muitas alterações estéticas, né, de micro, essas coisas assim, para poder entregar uma cartela para ela, sem explicação. Né? Então, assim, a gente ainda tem, dentro da metodologia Chromai, uma otimização de tempo muito grande. Parece, Laura, que ouvindo assim, parece que como que eu posso dizer? Dá até para duvidar, não é? Dá até para duvidar. Você fala, meu Deus do céu, mas tudo isso é possível? Tudo isso é possível? É possível, eu ser... tô aqui falando,
A Saldanha, mas também falou, ou seja, tem mais gente aqui falando que realmente é o que acontece. E dentro, assim, gente, é muito garantido. Daquelas, eu dou meu nome aqui, eu assino aqui, que realmente é uma metodologia muito eficaz, muito efetiva, muito assertiva, muito segura. Eu indico que as pessoas façam mesmo, porque traz muita clareza pra gente. Perfeito. Laura, eu vou aproveitar então a sua fala aqui, tá? Fabiano está perguntando qual é esse curso, né? Nós estamos, Fabiano, numa semana foi aberta a turma de número 19 da formação Chroma-AI, que é uma metodologia 100% assertiva de análise de coloração pessoal através da íris dos olhos, tá? O link está na minha bio para quem quiser se inscrever. As matrículas estão abertas ainda esta semana, tá? Fácil, porque depois a turma fecha, você vai ter que ficar esperando a próxima, e é desafiador esperar. Verdade, verdade. Então, nós temos aí, durante essa semana, uma super possibilidade aí para você que quer alavancar o seu negócio de consultoria de imagem, de coloração pessoal através da análise da íris, implementação de cores para cabeleireiros, para maquiadores, para todos os profissionais que trabalham, que têm como ferramenta principal o uso da cor nos seus negócios. O link da matrícula está aqui na minha bio. Laura, eu não posso finalizar de forma nenhuma esta live sem te agradecer, sem primeiro fazer um grande elogio. Você está tão linda com esse cabelo, com essa combinação de cores, está maravilhosa, tá? Gratidão, Laura, você é uma querida, é gostoso. Eu digo que os meus alunos, nós somos uma grande família. Nós somos uma grande família e é tão prazeroso poder contar, poder ouvir o seu crescimento, a sua experiência, e você estar aqui de coração aberto, de coração totalmente disponível para fazer essa entrega maravilhosa para a gente. Eu só tenho a te agradecer, Laura, e também te desejar que o céu seja o limite para você, porque pela minha simples observação, me parece que você aí está sendo cotada pelo universo para ser a consultora das influencers de análise de íris através do método Chroma-AI. Deus, eu recebo, obrigada, eu recebo. Vamos levar a metodologia Chroma-AI a lugares inimagináveis mesmo, que a gente possa realmente ser esse lugar de transformação, de conexão, de autoaceitação, de autoestima, de amor próprio, porque eu acredito muito. Ontem até conversava com uma cliente também de consultoria de branding fotos, ela é psicóloga, e a gente conversava sobre autoestima. Ela é uma das vertentes que ela gosta muito de trabalhar. E durante muito tempo da minha vida, que eu busquei muito autoconhecimento, né? E eu demorei muito me posicionar também como consultora de imagem por uma insegurança mesmo, né? Então, e por isso eu também busco, para que eu consiga realmente me sentir segura. Mas a gente não pode parar. Então, a gente vai ficando bom no processo. Porque se eu não tivesse começado a fazer através dos tecidos, eu não teria chegado onde eu estou hoje e aonde eu vou ainda. Mas a gente conversava sobre essa questão do que é o propósito, né? Que é o meu, que é o seu, é formar mais profissionais para que eles consigam ajudar outras pessoas a se sentirem bem. E durante muito tempo da minha vida, eu acreditei fielmente que a transformação ela acontecia sempre de dentro para fora. E hoje a minha bandeira é: a transformação ela acontece em via de mão dupla. Ela acontece de dentro para fora, mas ela também acontece de fora para dentro. Por quê? Tem gente que às vezes tem mais dificuldade de conseguir procurar às vezes um terapeuta, mas ele busca um consultor. Então o nosso trabalho, ele não é terapia, mas ele é terapêutico.
Porque a partir do momento que a pessoa começa a fazer as pazes com o espelho, ela começa a gostar mais do que ela tá vendo, ela começa a mudar o que tá dentro. E aí isso vai dentro para fora e de fora para dentro o tempo todo. Então, o nosso trabalho, enquanto consultores, a minha próxima formação é o visagismo, você sabe, né? O nosso trabalho enquanto consultores de imagem é realmente ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas. E isso traz, sabe, essa personalização de você não dar uma receita de bolo para uma cliente. Porque cada ser, ele é particular, ele é único. E através, mais uma vez, da metodologia Chroma, eu tenho entendido cada vez mais essa particularidade de cada um. Dessa pintura, como você sempre fala, né? Que a natureza colocou ali. Então, se a natureza colocou e colocou de uma forma única, porque é o DNA da pessoa, como você mesmo diz. Então, a gente realmente consegue trazer essa particularização, essa unicidade, essa exclusividade. Por mais que ela vai sair com uma cartela, que teoricamente é todo mundo, tem 12 ou 16 cartelas. Então, seria o mundo todo dividido nessas 16 ou 12 cartelas. Mas é muito mais do que isso. Porque eu tenho as minhas características. E aí, tanto é que a gente vê que eu, por exemplo, sendo um inverno brilhante, eu não gosto de amarelo. Porque amarelo não tem ali na minha cartela de DNA. E eu não sou obrigada a usar como ninguém é. Mas hoje eu entendo por que também de eu não gostar desse amarelo em mim. O máximo que eu uso é um verde lima. Mas esse amarelo em mim, realmente, ele não faz parte do meu DNA. Ele não está presente dentro da minha íris. Então, isso faz com que eu seja quem eu sou. E eu realmente acredito que hoje no mundo, com tanta inteligência artificial, com as coisas expandindo tanto, a gente trazer essa particularidade, trazer essa exclusividade para o nosso cliente é o nosso diferencial. E ainda podendo ajudá-los a se sentirem bem com eles mesmos, fazer as pazes com o espelho, que é o que eu gosto de sempre dizer. Então, assim, eu sou muito grata por você. Eu já falei isso e eu falo aqui em público, para o mundo, que o tanto que eu sou grata a você por ter colocado, por ter acreditado, porque olha só, para quem começou fazendo uma turma de metodologia Chroma com 5 pessoas e hoje está na 19ª, é resiliência. É resiliência. Você não começou atendendo 19 mentores, né? Mentorados. Não, eu comecei com 5, mas começar é necessário. E acreditar nos nossos sonhos é necessário. Então, eu sou muito grata por você não ter desistido de fazer o que você faz. Porque a sua perseverança me ajudou a chegar aonde eu estou e aonde eu ainda nem sei aonde que eu vou, mas Deus sabe o que é melhor. Então, assim, obrigada por perseverar, por ser resiliente, por fazer o que você faz, porque você fez e faz diferença na minha vida pessoal hoje, eu posso dizer, mas principalmente profissional, que foi o contato inicial que nós tivemos. Obrigada. Lindo, Laura. Meu Deus do céu, que fechamento incrível. E, Laura, para quem quiser conhecer mais do trabalho da Laura, tanto presencial quanto no online, quais são os caminhos que as pessoas que elas vão te encontrar? Deixa seu recado aqui pra gente. Vocês podem me encontrar em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui a gente garante o café quentinho e o pão de queijo gostoso também. Mas se não estiver em Uberlândia, a gente pode fazer toda a parte da consultoria, seja ela da coloração ou seja a consultoria de imagem completa, a gente consegue fazer ela também de forma online. No meu link da bio também tem o meu contato, tem o meu WhatsApp, mas o meu Instagram é Laura Mareon e eu me coloco à disposição para clientes que querem, né, fazer essa consultoria através da metodologia Chroma e também para parceiros que queiram, às vezes, tirar dúvidas, conversar, me perguntar como é que foi que eu encontrei essa parceria, como é que tem sido para mim esse trabalho, além da consultoria, mas dentro de um salão super conceituado da minha cidade. Eu estou aí super aberta, eu acredito que quando a maré sobe, sobe para todo mundo e que junto a gente é mais forte. Então, se eu puder contribuir de alguma forma na sua vida, conte comigo, pode me mandar mensagem lá que a gente troca super figurinhas. Que
Linda! Pessoal, gratidão por estar aqui conosco. Esta foi a brilhante, a maravilhosa Laura Mareon, trazendo aqui o seu depoimento, a sua história, compartilhando com a gente a sua experiência, que só tem um único objetivo: fazer com que a gente possa crescer cada dia mais. Sim. Laura, meu muito obrigado a você. De nada, foi um prazer estar contigo mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, meu amor. E amanhã voltaremos com mais uma live da série Pitadas de Visagismo. Adoro. Sobre o assunto coloração pessoal. Tá bom? Beijo, beijo. Obrigado, tchau, Laura. tchau. Fique com Deus. Tchau, Amém. tchau.